A primeira entrevista de Flávio Bolsonaro, após anunciar sua candidatura à presidência. Veja. E após o anúncio da pré-candidatura à presidência da República, essa é a primeira entrevista exclusiva do senador Flávio Bolsonaro. A pergunta se impõe. Você disse que teria um preço para desistir da candidatura. Qual é esse preço? O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país, e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. O projeto da anistia não te satisfaz? Além de anistia, você tem que ter o Bolsonaro nas urnas. O Brasil não é mais uma democracia plena, está a passos largos a caminho do que aconteceu em outros países autoritários, como na Venezuela, onde os opositores políticos do governo de plantão são tornados inelegíveis por atos antidemocráticos, são presos ou são assassinados. Então eu tenho que dar graças a Deus porque ainda tenho meu pai vivo, porque tem famílias dos perseguidos do Rio de Janeiro que nem isso tem mais. O seu ente querido já morreu, como é o caso do Clezão. E a gente não pode continuar de braços cruzados como se estivéssemos indo, um boi indo para um abatedouro sem poder fazer nada. Com a sua pré-candidatura, vocês voltam à negociação política de forma mais intensa. De que forma vocês pretendem unir uma direita em torno do seu projeto? Há a possibilidade de você abrir mão da candidatura para poder compor uma outra chapa? Como que está a negociação? Ela começou agora, mas como que você pretende tocar essa negociação? O nome Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência do Brasil, está colocado e não sai. Então agora é o momento de a gente ver quem vai querer se juntar a nós nesse projeto contra o PT, porque todos nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de governo do PT, com tanta corrupção, com tanta incompetência, e a gente vai colocar na mesa, com muita transparência, com quem quiser caminhar junto conosco, projetos que vão na linha de endurecimento de lei penal, de redução da maioridade penal. Não dá mais para aceitar, Nolasco, menores de idade metendo arma na cabeça de mulher para roubar a bolsa dela no meio da rua, e se aquele menor não gostar da cara dessa moça, ele dá um tiro nela e vai embora para casa, como se nada tivesse acontecido, com a certeza que ele não vai ser preso. Então vai ser um projeto muito simples. E eu digo mais, não é uma escolha sobre pessoas, se é o Flávio Bolsonaro ou se é qualquer outro. A gente vai escolher qual caminho que o Brasil vai ter daqui para frente. Esse caminho que a gente está vendo de ruína, um caminho de trevas, um caminho de perseguição, de ódio, de briga, ou um caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor. É um caminho de segurança pública de verdade, de libertar as pessoas que estão hoje vivendo sob o domínio de milícias, de traficantes, de um governo paralelo de crime organizado. Se nós vamos tirar essas pessoas desse cativeiro que elas estão hoje, ou se vai permanecer do jeito que está. Se nós vamos nos aproximar de democracias, de trazer investimentos de fora para dentro, ou se vamos continuar com o atual governo que manda o seu vice-presidente da República ir na posse de um integrante de uma organização terrorista chamada Hezbollah lá no Oriente Médio. Então está muito fácil de você saber para qual lado você vai. Por isso eu estou convidando todos aqueles outros partidos que queiram caminhar conosco, que esse vai ser o projeto que nós vamos botar na mesa, porque eu vou ser duro na segurança pública. Eu sou uma pessoa centrada, eu sou uma pessoa ponderada, eu conheço Brasília, eu sei fazer política, mas eu também sei ser Baygon quando me interessa. Você vai lembrar qual que é o lema do Baygon, né? Terrível contra os insetos. Só contra os insetos, mas se precisar eu sei fazer. Bom, o que se coloca é de que o presidente Lula teria uma boa vantagem quando se coloca o seu nome à presidência da República. Como que você pretende
reduzir essa diferença e pretende ser um nome competitivo para poder derrotar o presidente Lula nas eleições do ano que vem? Meu nome já é altamente competitivo. O que as pesquisas hoje, todas que tiveram até agora, foram antes do anúncio da minha pré-candidatura. Então não valem absolutamente nada, como tentaram fazer no dia de hoje, ontem e hoje, que seria uma pesquisa já considerando o lançamento da minha pré-candidatura. Então não tem nenhuma pesquisa ainda que tenha sido feita, tenha sido iniciada após o lançamento da minha pré-candidatura. E o que eu tenho para falar é o seguinte: como é que é uma candidatura que larga aí, segundo o próprio Datafolha, né, que eu tenho todas as ressalvas com relação à metodologia que eles usam, dá 37% para Flávio Bolsonaro, essa candidatura é inviável. O Jair Bolsonaro, na mesma época, lá em 2022, os mesmos institutos de pesquisa davam uma vantagem ainda maior de Lula sobre Jair Bolsonaro. Então a minha estratégia é trazer a verdade, que para a gente é muito simples, é mostrar a verdade com a visibilidade que nós vamos ter agora, com a colocação do meu nome como pré-candidato à presidência da República, e vamos comparar com esse governo mentiroso. Eu vou fazer de tudo, mais uma vez, eu quero ser a luz nesse processo. E o inseto só ataca a luz, o inseto não ataca uma lâmpada apagada, porque o brilho da luz tira da escuridão todas essas trevas, traz a verdade. E é o que eu vou fazer com isso, porque eu não vou deixar o pai da mentira continuar governando esse país. Você acha que é possível formar uma aliança, grande aliança da direita, com partidos como o PSD e outros partidos da direita, progressistas, União Brasil? Você acha que é possível atrair para o seu nome todo esse apoio? Eu acho que é altamente possível e eu acho que é o racional a ser feito. Mas eu vou fazer o convite com todos, respeito os partidos que estão colocando outras candidaturas neste momento. Não é o momento de tomar decisão de nada, falta muito tempo para a eleição ainda. Acabou que as circunstâncias aqui que nós entendemos que era melhor fazer essa opção agora, até para dar um norte, não só para todo o Brasil, mas também internamente e para fora do Brasil, de que nós temos um projeto que é um projeto sólido, é um projeto irreversível e é um projeto de resgate do Brasil. E por acaso vai ser o Flávio Bolsonaro que vai colocar esse projeto na mesa e todos os partidos estão convidados a caminhar conosco. Se não for possível neste momento, respeito a todos, gostaria muito que todos já no primeiro momento estivessem junto conosco, mas essa é uma decisão que vai sendo tomada com o passar do tempo, sem ansiedade, com muita conversa olho no olho, porque o Brasil tem jeito sim, mas a gente tem que virar uma chavinha, porque para redemocratizar o nosso país não vai ser fácil. A informação que eu tinha é de que o ex-presidente iria tomar uma decisão sobre quem representaria ele nas urnas no ano que vem, justamente só em 2026. Por que essa decisão foi antecipada? Eu acho que, na verdade, ele já tinha tomado essa decisão há algum tempo. Em diversas conversas anteriores, enquanto ele estava em casa, inclusive ainda, quando ele estava ainda no gabinete, indo para o gabinete dele aqui no PL em Brasília, e a gente já vinha conversando bastante sobre isso, já era um cenário que a gente sabia que podia acontecer. Então, essa foi a quarta vez, na terça-feira, em que ele me disse que eu seria o candidato indicado por ele. Então, eu aqui, na verdade, segurei esse tempo todo, porque eu falava: pai, você tem que ter a convicção do que você está fazendo. Você tem certeza? Tem a convicção? E terça-feira falou: tem a convicção, é você, tem que ser agora. E o trabalho que eu fiz, acho que foi conversar com o máximo de pessoas que eu pude antes disso se tornar público, porque a partir do momento que você tem a primeira, a segunda conversa, daqui a pouco é natural que alguém conversando com outras pessoas, não por maldade, acabe chegando a conhecimento da imprensa e muitas pessoas sendo pegas de surpresa, o que eu não queria. Mas foi da forma que tinha que ser, então no momento certo, porque a partir de agora nós temos sim uma linha, a gente tem um norte, e eu vou ser sempre muito transparente, muito direto, muito objetivo em qual é o meu projeto. Mais uma vez, eu sou um Bolsonaro ponderado, eu sou um Bolsonaro centrado, mas eu sei ser um Bolsonaro duro quando tiver que ser. O projeto de vocês para 2026 sempre passou muito pelo Senado Federal. Isso vai continuar sendo uma prioridade, fazer a maioria no Senado Federal? Olá, acho que a presidência da República, para mim, é a cereja do bolo apenas. O bolo são os deputados e são os senadores. Não adianta você sentar na cadeira de presidente da República se você não tiver a Câmara e o Senado. Então essa vai ser uma eleição mais do que nunca, que nós vamos insistir. E isso também, eu acho que os partidos têm que começar a colocar isso na balança
se vão inicialmente querer caminhar conosco ou se vão querer lançar os seus próprios nomes.